Sejam bem-vindos aí à primeira aula do curso Fundamentos de iOS XR, utilizando a família SR9000 como router de borda, tá? Nós vamos estar fazendo aqui uma breve introdução ao curso, tá? Eu vou explicar para vocês como é que vai ser a estrutura dos laboratórios e a estrutura geral aí do curso. Bom, primeira coisa, né? Nós vamos fazer um curso baseado num laboratório que eu estou mostrando para vocês aqui. Nós vamos ter um core de rede simulando a internet com dois provedores de acesso à internet, né? O ISP1 e ISP2, e um pseudo Google aqui, né? Nós vamos ter aqui um Google ligado a essas duas operadoras para a gente fazer os nossos testes. No curso presencial, eu geralmente separo aí para cada dupla de alunos 3 roteadores, tá? Então, justamente 3 roteadores, porque cada um deles tem ligação para uma operadora diferente. Então, é como se fosse um sistema autônomo que tivesse multi-homing, né? 2 saídas para a internet com operadoras diferentes. E um terceiro roteador com saída para o PTT. Tá? Então, esse roteador X3 aqui é o roteador que vai até o PTT. Beleza? A gente vai explicar depois, quando for fazer os laboratórios, como é que vão ser as sessões BGPs, como é que vai ser tudo levantado aqui. A ideia básica é que com a primeira operadora eu vou ter 2 sessões BGPs diferentes, porque com isso eu consigo testar MED e outros atributos aqui. Com a segunda operadora, uma única sessão. E aqui com o PTT, uma sessão simulando o ATM, né, o Acordo de Troca Multilateral do PTT com os seus participantes aqui, né? Na verdade, a gente tem um route server aqui que vai estar fazendo a sessão com todo mundo, né? Eu vou estar utilizando o IVNG, né, que é o software que vai fazer a emulação das redes. Interessante seria que você tivesse aí pelo menos o core, né, o core da rede e um cliente para estar fazendo os testes. Perfeito? Deixa eu só falar então um pouquinho, deixa eu aproveitar aqui e já fazer... Essa parte é pra cá, né? O compartilhamento de tela foi ligado, então agora eu posso fazer o seguinte, posso minimizar. Aqui é onde vai estar o material didático de vocês, ó, em NetFinders Brasil 3, DNS, ddns.net, 8075. Aqui está na minha pasta, Florentino, né? Eu vou para os participantes do curso, eu vou copiar essa pasta curso iOS XR com os vários laboratórios que a gente tem para fazer aí. Então, primeira coisa, né? Vocês vão estar configurando um cliente. Vou pegar aqui, por exemplo, o cliente 1. Vou mandar abrir ele aqui, ó. Esse cliente 1, ele tem deixa eu visualizar aqui, ele tem 1, 2, 3 roteadores distintos, né? Como eu falei para vocês, ó, o primeiro roteador, a saída de cima para a operadora 1, a outra saída ao lado para a operadora 2, né? Desculpa, ISP1 e ISP2 aqui, né? Eles estão ao lado, não acima, como eu estava mostrando. ISP1 e ISP2 e a saída para o PTT aqui embaixo, tá? Os roteadores, eles estão desligados. Se eu quiser ligá-los, né? Basta eu teclar com o botão direito Start. No caso, eu estou ligando o roteador 11 aqui. Ou eu poderia fazer simplesmente o seguinte, More Actions, Start All Nodes. Aí, por exemplo, o 2 e o 3, eles passam a estar ligados também aqui, né? Como nós estamos vendo aqui, né? O X, eles mudam de cor, né? Eles estavam acinzentados quando estavam desligados, passaram a estar ativos aqui na hora que eu fiz a ligação. Se eu quiser utilizá-los, né? Se você tiver um emulador de terminal, você pode clicar direto em cima deles. Ou então aqui, deixa eu fazer um logout, que eu vou ter um usuário e senha para vocês utilizarem o IV. Não encaixou, Aliás, desculpa, eu fiz o logout. Espera aí, deixa eu colocar de novo o usuário e senha. E aqui, em vez de ser Native Console, HTML5, onde você pode acessar direto via browser as máquinas.
Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no roteador 11, ele vai abrir aqui no browser a console para poder estar trabalhando. X11, X2 e 3. Já deixar os 3 roteadores abertos aqui para a gente poder estar trabalhando. Ô, Rit, mas ele escreveu isso faz tempo, quando tirou o outro. Nossa, tá brincando. Beleza, eles vão carregar, vai demorar um pouquinho para ligar, para subir, né? Assim como uma caixa de verdade, né? A gente está usando o XRV, o XR virtual, para estar fazendo os testes. Uma coisa que é importante, por exemplo, aqui no roteador 11, né? O roteador 11, bom, vai demorar um tempinho ainda para subir. Deixa eu voltar para os slides enquanto ele carrega aí, vai. Deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Estamos para a apresentação. Enquanto o cenário está carregando lá, deixa eu adiantar um pouquinho a questão dos slides aqui, pessoal. Então, o que acontece? Primeiro, aqui eu coloquei o plano de endereço do core da rede. O core da rede são aqueles 3 roteadores de cima que representam ISP1, ISP2 e o Google, tá? Então, aqui tem o plano de endereçamento, que a gente pode usar aí para estar fazendo testes de ping, trace route, depois, posteriormente aí, né? Tanto no ISP1, 2, quanto no Google e no PTT no route server. Cada um dos clientes para configurar, né? Cliente 1, 2, 3, 4, 5. Esse laboratório foi feito, geralmente eu colocava assim 2 alunos por cliente, então é um laboratório para 10 pessoas, né? Você vai fazer sozinho, você pode levantar apenas o cliente 1 aí, para que você faça as configurações, né? Então aqui estão os endereços. Dentro da rede, a gente vai estar usando o IP privado de provedor, né? Rede 10064. E os IPs públicos estão nas outras interfaces para a gente levantar as sessões BGP. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho do iOS XR propriamente dito, né? Assim, fazendo uma brincadeira aí com aquele livro 50 Tons de Cinza, né? A gente pode dizer que existe aí 50 tons de iOS, né? Tem muitos sabores de iOS diferentes aí. Os 3 principais tipos eu coloquei nessa apresentação. Chamei aqui do iOS tradicional, o XE e o XR, tá? O iOS tradicional é aquele que a gente está acostumado a usar aí desde o final dos anos 90, né? É um sistema monolítico, ou seja, tudo vem carregado dentro do arquivo .bin. Imagem única, todos os processos estão dentro do mesmo arquivo binário. Quando você liga e o sistema é carregado, né? Tudo é carregado na memória RAM. E se alguma coisa travar, né, se algum processo travar, você vai ter que rebootar toda a caixa. Então, isso causava alguns problemas, né? Então, pensando nisso, a Cisco resolveu fazer o quê? Colocar o iOS para rodar dentro de um kernel Linux. E batizou essa solução aí de iOS XE, tá? Então, o XE, ele roda em cima de um kernel Linux. Na verdade, o iOS nada mais é do que o iOS.D, né? É um daemon, é um serviço que está rodando lá com muitos outros. A grande vantagem que você tem é que se alguma coisa no iOS travar, o funcionamento da caixa não vai ser prejudicado com isso, né? Já que ele foi feito para esse ambiente virtualizado aí, né? Agora, a novidade e o que a gente vai estar usando no curso, que a gente vai estar vendo no curso, é o iOS XR, né? O XR, ele não é baseado em Linux, ele tem um kernel de um sistema operacional próprio chamado QNX Neutrino, tá? QNX é um sistema operacional extremamente estável, gente, que ele é usado aí para, por exemplo, por hospitais, né? Por serviços, empresas de aviação aérea. Tem serviços que trabalham 24/7, que não podem parar, com alta disponibilidade, né? Então, a Cisco licenciou o uso do QNX para o XR, justamente pensando nessa altíssima disponibilidade.
Uma diferença do iOS XR em relação aos outros, né, que a gente está comentando, é que assim, tudo que você faz no XR você tem que commitar, você tem que confirmar antes de passar a utilizar. E quem está acostumado a usar Cisco sabe que, na verdade, Cisco é assim, né? Você apertou o Enter, o comando passa a rodar. Você está fazendo uma lista de acesso para filtrar Telnet, por exemplo, na hora que você criou a regra filtrando Telnet, se você está pendurado numa seção Telnet, você cai, né? Você está serrando o galho da árvore, na hora que você acabou de serrar, você cai junto com o galho, né? Já no XR não é assim, né? Você faz a configuração, somente quando você commita, a configuração passa a valer efetivamente. Bom, eu dei uma visão geral dos iOS, só para a gente ter uma noção em onde cada iOS roda, né? O iOS tradicional, ele roda das famílias mais antigas de SR, né? Linhas 1800, 1900, né? X800 e X900 aqui, né? Como a gente está vendo no slide. Já o ASR, né? Já é uma linha mais focada para provedores internet. O ISR é mais para cliente final, para empresa que é cliente final, que não é provedor. Os ASR começam das linhas 1000 e pouco, né? 1001, 1002, que já tem o iOS XE rodando, tá? A partir da família 9000, 9001, 9901, as famílias 9000X já usam o iOS XR, que também é o sistema operacional usado em caixas maiores, né? Tipo 10.000, 12.000, coisas que rodam aí dentro de uma grande operadora, né? Fora isso, você ainda tem um outro sistema operacional, que é o NX-OS, que roda nos equipamentos da família Nexus, né? Que é uma mistura do iOS da Cisco com o sistema operacional da Sun, que tem aí, foi criado para um ambiente de data center, né? Que suporta não só Ethernet, como suporta também FCOE, Fiber Channel over Ethernet, suporta outras famílias voltadas para data center. Então, só para a gente contextualizar, então, se você tem um equipamento Nexus, esse curso não se destina a isso. A gente teria que ter um curso separado só para falar do NX-OS. E isso não esgota também o assunto, né? Por exemplo, se quem é mais antigo pegar uma caixa usada, vocês vão ter, por exemplo, o CatOS, que é um outro sistema operacional que não tem nada a ver com essas famílias aqui, né? Que é o antigo sistema operacional que rolava nas famílias Catalyst, com uma sintaxe um pouco diferente. Então, por isso que o curso que nós vamos fazer aqui é NX, não é NX, né? É iOS XR, e ele é voltado para a família 9000, que é aquilo que é mais usado aí em provedores aí de importe já médio, né? Esse é o foco do nosso curso. Bom, então, como eu tinha comentado com vocês, o iOS XR tem algumas diferenças com o iOS tradicional. No tradicional, você apertou o Enter, tudo passa a valer. Aqui no iOS XR você tem que commitar primeiro. As mudanças, antes do commit, elas não são aplicadas, né? Então, você tem dois estágios de configuração. Um estágio em que você efetivamente entra com as configurações, o outro que você as aplica para poder utilizar. E uma coisa legal, se você quiser voltar à configuração, você pode usar o rollback, né? Você desfaz, né? Você volta a caixa para o último estado comitado, né? Isso é bastante interessante. Deixa eu pegar, acho que agora a gente já deve ter as caixas, já deve ter subido a configuração da tela. Aí nós vamos ter aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar o roteador X1 aqui, por exemplo, XR11. Primeira coisa, essas imagens, pessoal, ele está pedindo para que você coloque um usuário raiz, né? Diferente do usuário de sistema, ele pede que você crie um usuário seu, tá? Que tenha permissões de administrador.
Eu vou criar, por exemplo, o cliente 1 aqui, ó. Vou colocar cliente 1. A senha secreta, vou colocar cliente 1 também. Repetir isso, que é o cliente 1. Beleza. Agora que nós criamos um usuário, ou você pode usar o usuário criado, ou entrar com Cisco, que é o usuário default, né? Cisco. Pronto. Então a gente já caiu aqui no nosso prompt, tá? Primeira coisa, né? Eu quero fazer configurações no XR. Posso colocar conf, e não precisa ser conft, né? Basta só conf de config mesmo aqui. E aí o que acontece? Beleza, eu tenho prompt para poder estar trabalhando. Quero mudar, por exemplo, o nome da caixa. Posso colocar aqui, vou colocar assim, hostname, vou colocar aqui router 1. Ele está R11, né? Você pode ver que nada mudou, né? Porque a mudança que eu fiz aqui não foi salva, não foi gravada, né? Não foi comitada. Se eu der aqui um show, eu posso visualizar as configurações que foram entradas e que não foram salvas. Então, por exemplo, aqui, dei show, o nome router 1 aparece aqui. Ah, eu quero colocar IP numa interface. Então, por exemplo, interface E0/0/0/0. Peraí, deixa eu dar um show e paint brief. Bom, aqui do show e paint brief. Só tem porta giga nele, desculpa. Então é giga 0000 e assim por diante ali. A gente já tem algumas configurações pré-definidas ali desse cenário que eu tinha colocado. Então, por exemplo, eu vou entrar na int g0/0/0/0. Uma coisa diferente que tem no iOS XR que você não tem no iOS tradicional é a possibilidade de ver o que você tem de configurações aqui, né? Se eu colocar um show, é que aqui a gente eu acabei não setando nada ainda nela, né? Mas, por exemplo, vou colocar um IP nessa interface. IPv4 address, né? IPv4 address. Vou colocar, por exemplo, 200.1.1.1. Um endereço /20, /30, por exemplo. Vai. Isso que eu queria mostrar. Para quem está acostumado a usar o iOS tradicional, né? Na hora que eu vou colocar o endereço, eu não coloco apenas IP address, tem que colocar IPv4 address. E na hora de colocar o endereço, não preciso colocar a máscara por extenso, né? Colocar lá 255, 255, 255, 252. Eu posso colocar um /30, por exemplo, e isso daqui já indica para mim, né? Ele já coloca a configuração. Tanto é que se eu fizer agora, digitar, por exemplo, aqui show, olha só, a configuração do IP da interface, ela já está feita, já está colocada aqui, né? Apesar de não ter sido aplicado ainda, a configuração está aqui. Outra coisa, eu estou configurando, posso entrar em várias interfaces diferentes. Como é que eu faço para saber em que interface eu estou? No iOS tradicional, a gente ficava meio perdido com relação a isso. Aqui a gente pode fazer simplesmente isso, ó. Vou digitar pwd e ele mostra que eu estou dentro da interface gigabit 000, tá? Então, o pwd, né, que vem do Unix lá, o Print Working Directory, né, imprimir o diretório de trabalho, mostra para mim também, por exemplo, em que interface que eu estou. Isso é uma coisa bastante interessante aí no XR propriamente dito. Bom, o que mais que eu posso fazer? Coloquei as duas configurações, né? Coloquei o IP e o nome da caixa. Se eu tentar sair do modo de configuração global aqui, dar um exit, ele vai falar o seguinte, olha, tem mudanças que não foram salvas ainda. O que você quer fazer? Você quer sair, você quer commitar, você quer salvar as mudanças antes de sair? Sim
ou não. Se eu colocar sim, ele vai sair e salvar. Se eu colocar não, ele vai sair e não vai salvar, ou seja, eu vou perder as configurações, eu vou perder o nome e esse IP, né? Ou cancel, que é o padrão, se eu apertar o Enter, que ele cancela a tentativa de saída, né? Então, ó, Enter, não saí, continuei aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, se eu simplesmente quiser salvar as mudanças feitas, eu posso vir aqui com Commit e Enter. Pronto, a gravação foi feita. Como é que eu sei que ela foi feita, apesar do erro de conflito de IP, dependendo do endereço que foi configurado ali, né? Nota que antes não aparecia só R11 e agora está aparecendo router 1 como nome, tá? Se eu sair daqui agora, ele me deixa sair sem problemas, né? Deixa eu dar um show IP int brief. E eu vejo lá o 200.1.1.1, que aqui eu estou vendo que existe a configuração 200.1.1 na G000, e aqui nessa G004 o mesmo IP foi colocado, só que a interface está up-down, né? E aqui está up-up, e ele acabou assumindo esse IP. Quero tirar o IP da interface G004, por exemplo. O que eu faço? Conf-t. Vou entrar na G0/0/0/4. Aqui dentro vou fazer o quê? Eu vou dar um no IPv4 address. Tá? Então, se eu na verdade, somente quando eu commitar, né? Então, quando eu mando commitar, eu posso colocar assim, commit comment, removendo o IP duplicado, por exemplo. Então, eu posso, na hora que eu comito as mudanças, eu posso colocar uma observação a respeito do que eu estou commitando, do que eu estou salvando na configuração, né? Pronto. Foi feito o salvamento disso. Ctrl Z. Deixa eu ver como é que isso ficou, né? Se eu colocar aqui show IP int brief. Olha lá, a 0004 tá sem IP, né? E o 200.1.1 que eu tinha configurado antes está aqui. Ok? Então, surtiu efeito aí. Só para a gente ter uma noção, as configurações que eu salvei duas vezes, né? Show configuration rollback. Deixa eu ver além do rollback. Show configuration commit list. E eu poderia colocar, bom, list detail, vai. Então ele está mostrando para mim, deixa eu maximizar isso aqui, ó. O primeiro salvamento que eu fiz, ó, então tem lá, tem um commit 1, tem um commit, uma segunda e uma terceira, um terceiro commit criado aqui, né? Na verdade, nessa sessão aqui eu commitei com vocês duas vezes, né? Então, esse salvamento já havia sido feito anteriormente. Então, aqui, na verdade, são as versões de configuração que nós temos aí, tá? Se eu quisesse voltar, por exemplo, para um exemplo, né? O mais antigo aqui é o meu commit final 1 aqui, né? Então, deixa eu fazer assim, configuration... Configure deixa eu mostrar, né? Show configuration. Aí commit changes. E aí eu posso escolher quais foram as mudanças que foram salvas, por exemplo, nesse primeiro commit aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
Então, nesse primeiro commit, praticamente toda a configuração foi criada, a configuração original aqui, tá vendo? O nome do roteador, aqui foi feito um Ether Channel, endereços IPs configurados nas portas, e uma série de outras coisas aqui. No segundo, foi só aquela mudança do nome e do novo IP, configurado na G00. Na terceira, foi só o no IP v4 address que nós colocamos. Então, se eu quero voltar a caixa para o que era antes, eu teria que fazer ele voltar para o último rollback, né? Na verdade, para o rollback 1, né? Para o primeiro rollback. Então, eu poderia colocar aqui rollback, configuration. Vou colocar 1001 e fazer a caixa voltar como era antes da gente ter começado as configurações. Pronto. As mudanças foram aplicadas. Ele dá um tempinho aqui para ver isso. Teve um erro de herança aqui, né? Que ele não mudou o nome da caixa aqui. Mas deixa eu ver uma coisa. Showroom. As configurações de endereço IP estão aqui. A interface 4. Tinha dado uma falhinha ali. Ele acabou não... Mas as outras configurações estão todas aqui. Ok, pessoal. Então, basta para você voltar a configuração, rollback, configuration e o número da configuração guardada, armazenada ali, como a gente tinha visto. Perfeito? Só voltar ali um pouquinho, dar um stop screen aqui. Bom, aqui é o prompt, a história de entrar com os comandos básicos já mostrei para vocês aqui. Deixa eu ver o que é algo interessante para a gente comentar. Como está comentado, já fizemos isso. Alguns comandos úteis para a gente aqui, tá? Então, por exemplo, vocês viram aqui o Show Configuration, ele mostra todas as configurações que vão ser aplicadas. É um show dentro do config, né? Quando dá alguma falha, você pode dar Show Configuration Failed para mostrar as configurações que estão conflitantes, né? Então, às vezes, você não consegue comitar porque tem alguma coisa errada. Se você quiser sair sem salvar, ou você pode dar o Clear ou você pode dar o Abort para você sair sem salvar. Qual que é a diferença, né? O Abort, ele vai abortar as configurações, você vai continuar no config, ou o Clear, ele vai sair do modo de configuração, você vai perder tudo, né? Vai sair perdendo tudo. Onde você está, você pode usar o PWD, já fizemos isso. Para resetar as configurações, também pode dar commit replace para limpar as configurações e ficar sem nada, né? Deixa eu só mostrar um pouquinho mais disso. Então, por exemplo, pessoal, agora aproveitar que está... Deixa eu entrar novamente aqui, conf, e eu coloquei aqui hostname test, vai. Não foi aplicado, né? Se você dá show config, você vê que isso aqui está para ser aplicado o nome teste. Se você colocar clear, você continua no modo de configuração global. Só que você dando show configuration, ele perdeu, né? Ele não tem mais guardado a mudança da caixa, do nome da caixa. Vamos programar a mudança do nome da caixa e ao invés de dar clear, vou tentar aqui com abort. Ele perdeu a configuração, mas você nota que na hora que você abortou a sessão no modo de configuração global. Ele sai do modo de configuração global sem salvar, né? Como se você tivesse dado um exit e colocado no, não quero salvar, né? Só que isso é automático. Tá, então, essa é a diferença entre os dois comandos ali.
que mais é interessante a gente ver? Bom, commit replace. Uma coisa importante, quando a gente for fazer as configurações, pessoal, é interessante que vocês documentem, por exemplo, com quem a interface está interligada, quem é responsável pelo circuito. Então, a gente tem esses comandos description que você pode colocar antes de cada das configurações que você vai fazer para deixar isso documentado, né? Aqui eu coloquei, essa interface tal é de gerência, essa interface é uplink com o roteador tal. Então, você pode acrescentar descriptions que vão documentar a configuração do seu roteador aí, né? Bom, galera, então é assim, essa parte básica, essa parte introdutória que nós fizemos, eu vou fazer vídeos curtos para não ficar cansativo para vocês, né? A gente já está aí com meia hora de gravação. Na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês a questão do bundle, né? De fazer a configuração o bundle é como se fosse o Ether Channel, né? Fazer o lag, né? O Link Aggregation, como o pessoal está acostumado em outras famílias de equipamentos aí, em outros fabricantes. Então, espero que tenham gostado aí da nossa introdução ao iOS XR. Até a próxima. Tchau, tchau.